Olá, alunos! Nesse vídeo vamos falar sobre os indicadores para a psicoterapia breve. Preparados? Olha, nem todos os casos têm indicação para um atendimento em psicoterapia breve. Por isso, precisamos observar as características específicas de cada caso. E eu vou compartilhar com vocês situações e características dos pacientes que lhe auxiliarão nessa identificação. Mas você precisa observar especialmente que a característica principal e necessária para entendermos que o caso é realmente indicado para psicoterapia breve é a motivação do paciente. Podemos tomar como um primeiro passo a necessidade de uma avaliação, então. Isto é, a realização de um diagnóstico nosológico ou um diagnóstico psicodinâmico que avalie a estrutura de personalidade do paciente. Por isso é importante você colher o máximo de informações sobre o quadro psicopatológico do seu paciente para elaborar um prognóstico e, dentro do possível, uma expectativa de tempo necessário de terapia. É claro que não vamos trabalhar com prazos estabelecidos, mas com uma boa avaliação e coleta de dados. Assim, podemos ter parâmetros para concluir se o paciente é realmente indicado para a psicoterapia breve ou se ele precisará e será mais favorável um encaminhamento para uma outra abordagem. Dessa forma, a gente pode concluir que não devemos indicar a psicoterapia breve sem uma boa avaliação diagnóstica do paciente, do seu quadro de sofrimento e de sua estrutura de personalidade. É importante entender que a psicoterapia breve é uma técnica que não deve ser utilizada em todos os casos, supondo que é melhor algum tipo de tratamento do que nenhum. Não é bem assim. O terapeuta precisa se antecipar através de uma boa avaliação sobre se será favorável e se terá condições técnicas para realizar o atendimento psicoterápico breve. Caso perceba que aquele caso não é indicado para a psicoterapia breve, que o paciente não irá se beneficiar dessa modalidade terapêutica ou de que você, profissional, não detém as condições necessárias para realizar o trabalho, é ético encaminhar o paciente a outro profissional ou abordagem que melhor se adeque. Outra característica importante para sustentarmos uma indicação à psicoterapia breve é constatar condições mínimas de um ego capaz de enfrentar situações adversas. A pessoa precisa manifestar uma estrutura básica e relativamente regulada nas suas capacidades cognitivas para se adaptar a um processo que será mais focal e objetivo dentro da psicoterapia breve. Além disso, podemos também considerar outras características, como o paciente deve apresentar um conflito ou queixa objetiva, uma capacidade razoável de reagir e corresponder às análises na entrevista inicial e um certo grau de motivação para buscar os recursos e promover as mudanças que precisa. É desejável também que o paciente demonstre uma capacidade intelectual acima da média, boa versatilidade, boa flexibilidade psicológica e que tenha tido pelo menos um relacionamento emocionalmente significativo no seu passado, para facilitar, no caso, a formação do vínculo terapêutico com o profissional. Vale ressaltar que a investigação de memórias do passado deve ser conduzida de forma hábil por parte do terapeuta para potenciar a capacidade do paciente de compreender seus próprios problemas no presente e facilitar os exercícios de reflexão do paciente sobre o seu problema. Portanto, essa exploração de questões do passado deve ser conduzida de forma bem objetiva. Além da constatação de que a pessoa precisa estar em condições minimamente favoráveis à reflexão, é importante avaliar o grau de consciência que o paciente tem sobre o que ele está passando. Se a sua postura é honesta ao falar sobre os seus problemas, sobre a sua vida, sobre o que pensa, sente e faz, chegando a reconhecer que seus sintomas têm origem psicológica, pois será muito favorável ao atendimento se o paciente se colocar de forma curiosa a respeito de si próprio, engajando-se na introspecção, aberto a novas análises e perspectivas, aliando suas expectativas de forma mais realista e esperando e buscando recursos para ter efetivamente os ganhos terapêuticos que são previstos e que são necessários. Desde a primeira consulta, o terapeuta precisa avaliar se o problema que a pessoa compartilha que está vivendo é algo circunscrito e bem delimitado, se a questão é sobre uma situação específica da sua vida que pode ser bem definida, permitindo a elaboração de um foco a tratar. Ou seja, se o paciente coloca o seu problema com uma certa simplicidade visível, através de uma queixa direta e simples de uma situação de conflito, definindo o seu problema de forma clara e relatando os sintomas evidentes e relacionados àquela situação.
Então revise aqui comigo quais são as condições ótimas para indicação para a psicoterapia breve. Primeiro, problemas específicos e bem definidos. A psicoterapia breve é indicada para casos em que o problema a ser tratado é bem definido e circunscrito, ou seja, quando existe uma questão específica que precisa ser abordado. Exemplos incluem ansiedade, depressão, fobias, transtornos alimentares, transtornos de adaptação, entre outros. Segundo, uma boa capacidade de insight. É importante que o paciente tenha uma boa capacidade de reflexão sobre si mesmo e sobre seus problemas. Isso permite que o paciente compreenda melhor as suas emoções, pensamentos e comportamentos e, assim, possa trabalhar de forma mais efetiva para superar as dificuldades. Terceiro, motivação para a mudança. A psicoterapia breve é indicada para pacientes que estejam motivados para mudar e que estejam dispostos a participar ativamente do processo terapêutico. É importante que o paciente esteja engajado e comprometido com a terapia, a fim de obter os melhores resultados. Quarto, tempo limitado para o tratamento. Como o próprio nome indica, a psicoterapia breve é um tipo de tratamento psicológico que tem um tempo limitado de duração. Por isso, é indicada para casos em que o paciente tem disponibilidade limitada de tempo para o tratamento ou em que se deseja obter resultados em um período mais curto. Quinta condição, ausência de transtornos psicóticos. Pois a psicoterapia breve pode não ser indicada para pacientes com transtornos psicóticos, pois estes casos podem requerer tratamentos mais intensivos e prolongados. Outra condição é que o ambiente seja favorável, pois a psicoterapia breve pode ser indicada quando o paciente está em um ambiente favorável ao tratamento, com suporte social adequado e sem estresse ambiental excessivo. Bom, espero que esse vídeo tenha contribuído para o seu aprendizado e até a próxima.